Olá a todo mundo, estamos iniciando mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 2, onde falaremos um pouco sobre comprimento de arco. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Inicialmente vamos lembrar lá do ensino médio sobre comprimento de circunferência. Então vamos supor que nós temos aqui uma linha circundando essa circunferência e nós vamos partir ela aqui na base e esticar ela sobre essa reta aqui para medir o seu comprimento. Lembrando que nós não fazemos isso na prática, mas nós equacionamos o cálculo desse comprimento aqui, que nesse caso é dado por 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência aqui. Então, no caso de uma curva qualquer aqui, nós utilizamos a mesma ideia. Digamos que nós pegamos o início aqui dessa curva e o final e esticasse ela sobre uma reta e medisse o seu comprimento. Esse comprimento nós chamamos de comprimento de arco. Então, da mesma maneira que nós fazemos isso com a circunferência, nós vamos deduzir uma fórmula para encontrar o comprimento de arco de qualquer curva. Então, a ideia aqui é a seguinte: nós dividimos o intervalo dessa curva aqui em n partes. Então, para cada intervalo desse aqui, nós pegamos o valor da função aqui sobre a curva nos extremos desse intervalo e construímos o segmento de reta entre eles, medindo o seu comprimento. Então, dessa maneira, ao somar a medida de cada segmento de reta desse aqui, nós teremos uma aproximação do comprimento dessa curva ou do comprimento de arco dessa curva. Então, seguindo esse raciocínio, se nós dividirmos esse intervalo aqui em n partes e tendemos essa quantidade de divisões para o infinito, então, ao invés de nós termos uma aproximação, nós teremos de fato o comprimento dessa curva. Então, dado um intervalo aqui de xi menos 1 a xi, nós temos aqui os valores da função e nós temos aqui a distância do ponto pi menos 1 ao ponto pi. Então, observa que se nós traçarmos um segmento de reta paralelo ao eixo x aqui, nós formamos aqui um triângulo retângulo, onde a distância de pi menos 1 a pi é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Esse cateto aqui é dado por xi menos xi menos 1, que é essa distância daqui para cá. Esse cateto aqui ele vai ser dado por yi, que é o valor da minha função aqui para xi, menos yi menos 1, que é o valor da minha função aqui para x de i menos 1. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, nós temos que esse comprimento daqui para aqui, de pi menos 1 até pi, ele vai ser dado pela raiz quadrada de xi menos 1 ao quadrado, que é essa distância aqui, esse cateto, mais yi menos yi menos 1 ao quadrado, que é esse meu outro cateto aqui do meu triângulo retângulo. Então, vamos guardar essa notação aqui e observar o seguinte: xi menos 1 é a variação do meu ΔX, que se repete para cada parte que eu estou dividindo o intervalo. Então eu vou chamar isso aqui de ΔX. E yi menos yi menos 1 é a variação da minha função para a mesma variação do meu x. Então eu vou chamar isso aqui de ΔY. Como eu estou tomando um intervalo i aqui, eu vou representar por ΔYi. Agora, observa o seguinte, dentro do intervalo xi menos 1, xi, de acordo com o teorema do valor médio, existe o valor xi asterisco, que está dentro desse intervalo aqui, tal que essa igualdade aconteça. Olhando para o lado esquerdo aqui, observe que f de xi é o meu yi, e f de xi menos 1 é o meu yi menos 1. Então, esse lado aqui é o meu ΔXi. E o meu xi menos 1 é o meu ΔX. Então, ΔYi vai ser igual à derivada da minha função nesse xi asterisco vezes ΔX. Então, eu vou substituir essa expressão aqui em cima. Nós vamos ficar com raiz quadrada de ΔX ao quadrado
mais a derivada da minha função em xi asterisco vezes ΔX ao quadrado. Como aqui eu tenho um produto, esses dois termos aqui ficarão elevados ao quadrado. Então eu tenho aqui um ΔX ao quadrado e aqui eu vou ter outro ΔX ao quadrado que eu posso colocar em evidência. Então, colocando meu ΔX ao quadrado em evidência, aqui eu fico com 1 mais a derivada da minha função em xi asterisco elevado ao quadrado. Como é um produto aqui, eu posso dividir isso aqui no produto de duas raízes quadradas. A raiz quadrada de ΔX elevado ao quadrado é ΔX e eu chego a essa expressão aqui. Ou seja, cada comprimento daquele lá, de pi menos 1 até pi, vai ser dado por raiz quadrada de 1 mais a derivada da minha função em xi asterisco elevado ao quadrado vezes ΔX. Lembrando lá do início, se eu dividir lá o meu intervalo em n partes e tender essas n partes aqui para infinito e somar cada comprimento aqui para cada partezinha que eu estou dividindo, eu irei obter o comprimento exato da minha curva. Então, substituindo aqui o comprimento de P de I menos 1 a PI pela expressão que nós acabamos de definir aqui, nós ficamos com esse limite infinito aqui dessa expressão. Agora, lembrando da definição de integral e observando que a minha variação de x aqui está tendendo para zero, então nós concluímos que o comprimento da curva vai ser igual à integral de A a B, que são os extremos do intervalo da minha variável x, da expressão que nós encontramos vezes ΔX. Então, essa é a fórmula que nós utilizaremos para calcular comprimento de arco. Então, dando continuidade, vamos aplicar a fórmula para encontrar o comprimento da curva 1 mais 6x vezes raiz de x para x entre 0 e 2. Então, a minha função f de x ela é igual a 1 mais 6 vezes x elevado a 1 vezes x elevado a 1 meio, que é a raiz de x. Eu vou somar as potências e eu vou ficar com x elevado a 3 meios. Desse modo, a derivada dessa minha função em relação a x vai ser igual a 6 vezes 3 meios vezes x elevado a 3 meios menos 1, que é 1 meio. Então, isso aqui é igual, simplificando 6 por 2 dá 3, 3 vezes 3, 9. Isso aqui vai ser igual a 9x elevado a 1 meio. Então, disso aqui, nós temos que a derivada dessa função em relação a x elevado ao quadrado vai ser igual a 81 vezes x. Então, utilizando a fórmula, o comprimento de arco dessa curva vai ser igual à integral de 0 a 2, que são os extremos do meu intervalo de x, de raiz de 1 mais a derivada da minha função em x elevado ao quadrado, que é igual a 81x dx. Para resolver essa integral, eu irei utilizar a substituição u igual a 1 mais 81x, de onde du aqui vai ser igual a 81 dx, ou dx é igual a du sobre 81. Então, substituindo aqui e já modificando o intervalo para não voltar a fazer a substituição, nós temos que quando x for igual a 0, u vai ser igual a 81 vezes 0, 0, vai ser igual a 1. Quando x for igual a 2, nós vamos ter aqui 2 vezes 81, que dá 162, com mais 1, dá 163. Então, u vai ser igual a 163. Então, a minha integral aqui vai ficar integral de 1 a 163. Esse du sobre 81 aqui, esse 1 sobre 81 eu vou colocar aqui fora, já que é constante. E eu vou ficar aqui com raiz de u, que é a mesma coisa que u elevado a 1 meio du. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 81 vezes a primitiva de u elevado a 1 meio vai ser igual a 2 terços de u elevado a 3 meios, né? Somando um expoente aqui, que vai dar 3 meios, e dividindo 1 por 3 meios eu fico com 2 terços. De 1 a
163. Então, colocando a constante 2/3 já aqui para fora, antes de substituir, eu vou ficar com 1 vezes 2, 2. 81 vezes 3 dá 243. Vezes, substituindo aqui, eu vou ficar com 163 elevado a 3 meios, menos 1 elevado a 3 meios, que é 1. Então, continuando aqui, isso é igual a 2 sobre 243 vezes 163 elevado a 3 meios, é a mesma coisa que 163 vezes raiz de 163 menos 1. Então, esse é o comprimento de arco da minha curva 1 mais 6x raiz de x para x entre 0 e 2. Se você for calcular isso aqui, você vai ver que esse valor é aproximadamente igual a 17,12. Então vamos verificar esse exemplo aqui graficamente e ver que esse resultado é bastante razoável. Então para isso eu vou primeiro apagar aqui, vou anotar aqui o meu resultado, 17,12. Nós temos aqui a curva 1 mais 6x raiz de x no intervalo de 0 a 2. Aqui é bem próximo de uma reta. Se fosse uma reta, esse comprimento aqui seria exatamente igual a 17. Nós temos aqui uma pequena curva, isso aqui não é uma reta, e o comprimento de arco dessa curva aqui foi igual a 17,12. Então eu encerro aqui essa aula, agradeço a vocês pela paciência. Qualquer dúvida, levem para a monitoria ou tragam para a nossa próxima aula síncrona ou mandem por e-mail. Muito obrigado a todos vocês.